Hoje continuamos fazendo a cobertura especial das cidades do interior de São Paulo, onde terão segundo turno. Hoje a nossa equipe está em Sorocaba, interior paulista, para entrevistar Rodrigo Manga, do Republicanos. Ele teve 116,20 mil votos nas urnas no último domingo. Gustavo Nolasco, agora é com você. Obrigado, Marielle. É um prazer estar ao vivo com você mais uma vez. Aqui ao meu lado já está o candidato que venceu o primeiro turno e vai concorrer com Jaqueline Coutinho, a atual prefeita. Em primeiro lugar, candidato, em nome da Rede Família, eu desejo parabéns pela conquista e queria logo de cara saber o que representou não só para o senhor, mas para a sua coligação e seus apoiadores ter conseguido essa vitória tão expressiva no primeiro turno. Eu que agradeço você, Gustavo, todos os amigos da Rede Família. É uma alegria muito grande poder falar com vocês. Nós viemos desse sucesso. Primeiramente, quero agradecer a Deus por tudo que aconteceu e agradecer o carinho da população da maneira que tem nos recebido nas ruas. Estou como vereador há 8 anos, atendendo a população. Eu sempre quis quebrar um paradigma, aquele de que o político só aparece de 4 em 4 anos. Então, quando eu assumi o meu cargo em 2012, nós iniciamos um atendimento todas as quartas-feiras. E todas as sextas e sábado, estivemos nos bairros visitando a população. Isso proporcionou uma reeleição para vereador no segundo mandato, onde a gente quase triplicou a votação de 11.471 votos. E continuamos esse trabalho. Fui eleito presidente da Câmara de Sorocaba, conseguimos realizar a maior economia da história da Câmara Municipal, foram aproximadamente 20 milhões de reais apenas revisando contratos. Boa parte desse dinheiro foi devolvido para a Santa Casa, para a saúde da população, e naquele mesmo momento o Padre Flávio assumia aqui a gestão da Santa Casa. Então, o nosso trabalho ele já vem desses anos todos trabalhando. Então, a gente já percebia esse carinho nas ruas. E essa votação expressiva mostra que a população de Sorocaba já optou por mudança. Contando com os demais votos, 80% da população votou contra a atual gestão que está aí. Porque a população não aguenta mais. Sorocaba é uma cidade linda, uma cidade maravilhosa, só que está mal cuidada e abandonada. Nós temos aqui mais de 700 mil habitantes, um orçamento de mais de 3 bilhões de reais e uma cidade que precisa voltar a crescer. A nossa proposta é colocar Sorocaba novamente no lugar que ela merece, na rota do desenvolvimento. Candidato, focando agora só no seu desempenho nas urnas, ainda assim o senhor obteve mais do que o dobro de votos da sua oponente. Com esse sucesso, digamos assim, nas urnas, o senhor acreditou por algum momento que poderia ter vencido essa eleição já no primeiro turno? Olha, o sentimento nas ruas causava em nós essa sensação de que, poxa, vai dar primeiro turno. O jeito que as pessoas nos recebem, a aceitação. Existem as pesquisas, né, que os partidos fazem, as pesquisas que foram registradas e acabaram batendo o número de quase 40%, mas a sensação na rua era maior. Eu acredito que não chegamos no primeiro turno por causa do grande número de candidatos. Então, são 8 candidatos, que foi a vez que mais teve candidatos a prefeito aqui na cidade de Sorocaba, então acaba dividindo um pouco votos, a abstenção também, o que acabou prejudicando essa vitória no primeiro turno. Mas foi uma vitória. Eu lembro que eu cheguei aqui, foi uma apuração complicada, né? Diferente de todas as outras, demorou. Um atraso. Era quase mais de meia-noite a hora que apareceram os resultados. Eu cheguei aqui e tem uma assessora, ex-assessora minha, que hoje trabalha na coordenação de campanha há muito tempo. Poxa, cadê a Samira? E eu liguei para ela, ela estava chorando. Eu achei que ia ganhar no primeiro turno. Eu falei, para com isso, nós vencemos a eleição. Sim. Vencemos bem. Ânimo aí, vamos continuar a batalha. Então, foi uma vitória maravilhosa e eu só tenho que agradecer à população por ter confiado o seu voto em nós. O senhor citou aí a quantidade de candidatos, foi uma surpresa, acho que para os eleitores também, que tiveram dificuldade. Dá essa sensação de muitas opções, mas a verdade é que é difícil conhecer, não é, o plano de governo de todos os candidatos. Enfim, vamos partir então para o segundo turno, onde o eleitor tem a chance de conhecer melhor a diferença entre os oponentes. Na sua visão, qual é a principal diferença da sua candidatura e da Jaqueline Coutinho? Eu represento a candidatura que sempre esteve ao lado da população. Como eu disse, nós somos, no primeiro turno já foi assim, agora no segundo também, não somos o político que aparece apenas de 4 em 4 anos.
eu conheço a população, eu atendi mais de 40 mil pessoas nesse período todo no meu escritório político, ajudei essas pessoas. Mais de 10 mil pessoas somente na área da dependência química. Então a gente conhece a necessidade da população. Eu não conheço os problemas da cidade de ouvir falar. Eu fiscalizei as UBSs, eu fui até as creches, eu visito as ruas que estão mal cuidadas. E por falar no momento de crise que nós estamos, o mundo vive um momento de crise devido ao coronavírus, eu sou a candidatura que tem o trânsito no governo federal. Isso possibilita a vinda de recursos para a cidade de Sorocaba. Nós perdemos nessa atual gestão mais de 40 milhões de reais por projetos que a prefeitura não apresentou ou que apresentou de forma irregular. Com todo esse trânsito que nós temos, um secretariado extremamente técnico, eu não fiz nenhum acordo partidário com nenhuma secretaria. No começo, as pessoas não acreditavam na nossa candidatura. Eu tive dificuldade até de conseguir um partido para ser candidato. Depois quero agradecer também o Marcos Pereira, o presidente do meu partido, que acreditou nesse projeto. E aquele momento isso foi ruim. O Manga não vai ter partido, não vai conseguir ser candidato. Ele é fogo de palha, daqui a pouco já some. Mas depois isso foi bom, porque as pesquisas foram crescendo e os demais partidos que vieram, e quando você é procurado uma coisa, você vai procurar outra. E quando eles me procuraram, eu fui muito claro que não iria fazer acordos políticos. Os acordos que nós fizemos foi para poder montar o time de vereadores para ajudar a eleger vereadores dos outros partidos. Mas todas as nossas secretarias, todas, sem exceção, serão formadas por pessoas técnicas capacitadas que vão ajudar a recuperar a cidade. Candidato, eu vou propor agora uma situação um pouco mais delicada do que a gente está enfrentando até agora. A gente sabe o quanto que é difícil reconhecer no oponente alguma qualidade. O senhor consegue observar alguma área onde a sua oponente, a Jaqueline Coutinho, inclusive é melhor do que o senhor? Alguma área que a Jaqueline é melhor? Eu acho que ela tem um trabalho importante. Elas têm as qualidades dela, eu não parei para fazer essa análise ainda. Tá? Sim. Eu acho que ela tem as qualidades dela. Ela apesar de não ter sido eleita prefeita, ela era vice, depois houve todo aquele problema da cassação, ela acabou assumindo, ela disputou, está enfrentando esse período eleitoral, ficou um tempo na prefeitura. Eu acho que as qualidades que ela tem, e não são poucas, não são voltadas para a política. Talvez ela ocupando o cargo de delegada, que ela foi uma referência, inclusive, nesse trabalho, ela pode contribuir bastante com a cidade. Ok. Vamos avançar e analisar o seu processo político. O senhor ficou 8 anos na Câmara como vereador, agora tenta chegar à prefeitura. O senhor estava acostumado a ser a pedra, é o papel do vereador. Está mais fácil fazer esse tipo de conduta quando você fiscaliza o executivo. O que o senhor tem como garantia para o eleitor de que o senhor saberá lidar bem no papel de vidraça? Sim, o trabalho, esse papel de fiscalizador permitiu conhecer a necessidade da população e saber aquilo que é importante. Uma coisa é você governar do seu gabinete, dos seus secretários, dos seus assessores, falar, Sorocaba precisa está faltando remédio em tal lugar, ou está faltando aquilo na cidade, mas você não está presencialmente. E o fato de o nosso modelo de trabalhar, o nosso modelo de gestão, ser um modelo que a gente fica pessoalmente com a população, tem esse convívio, nos permite saber a realidade e aquilo que as pessoas necessitam. Até porque, na política, muitas pessoas que estão ao redor dos políticos são pessoas que ficam bajulando esse político. Então, dificilmente ele fala, olha, você está com um problema ali, aquele bairro está tudo esburacado, estão reclamando lá, ou está faltando Novalgina de Perona na UBS. Então, esse diferencial de nós ouvirmos a população diretamente, eu vou continuar isso como prefeito. Todas as quartas-feiras, nós vamos estar no térreo da prefeitura com todos os secretários atendendo a população. Vai ser a primeira vez na história da cidade que vai ter um prefeito, que a população vai ter acesso ao prefeito e não é aquele acesso que vai agendar e vai demorar. Ela vai na prefeitura na quarta-feira, ela vai falar com o prefeito, a hora que chegar vai estar à disposição para atender. Isso vai permitir a gente trazer as necessidades que a população precisa. Quanto vereador, às vezes ia fazer uma reunião num bairro,
pessoa falava, poxa, estou precisando de uma linha de ônibus. Eu pegava um grupo de pessoas e levava até a secretaria, porque ninguém melhor para falar onde que tem um cadeirante, aonde que tem uma pessoa idosa, onde que o ônibus precisa falar, do que a pessoa que mora no próprio bairro. Os técnicos são importantes desde que eles atendam a necessidade da população. Sim. Candidato, nas últimas eleições o que a gente viu foi uma derrocada do PT em razão, e outros partidos de esquerda, né, em razão a uma série de problemas envolvendo corrupção, e daí a gente assistiu empresários ou pessoas ligadas à segurança. Por exemplo, na época o Bolsonaro pertencia ao PSL, arrastou com ele, com a ideologia do presidente, muitos candidatos. Foi o que elegeu, inclusive, ou pode ter contribuído, a sua oponente, né? Ainda como vice. Ela fazia parte do PSL, agora um partido, o presidente não tem mais partido. O senhor já pincelou mais ou menos que teria um certo tráfego no governo federal. O senhor, para posicionar o eleitor, se considera completamente alinhado com o governo federal? Sim, eu tenho esse ótimo relacionamento. Estive com o presidente há um mês atrás, um pouquinho antes, um mês e meio antes de começar a eleição. O nosso partido é base do governo federal e nós temos na nossa coligação, por exemplo, o PP, o capitão Derrite, que daqui a pouco vai estar fazendo uma live com a gente aqui, que é líder do governo, do presidente da República na Câmara Federal, Cezinha da Madureira, uma série de deputados que tem esse trânsito e vai nos permitir fazer esse relacionamento. Agora, é importante dizer que não é porque a gente tem esse alinhamento com o governo federal que nós vamos também transitar no governo estadual. Acho que uma vez que acabou a eleição, não importa o partido e o que importa é a cidade. A gente trazer melhorias para a cidade de Sorocaba. É nesse sentido que nós vamos trabalhar. Ok. Caso o eleitor decida, né, por bem dizer, promover o senhor, digamos que é uma promoção, de vereador para prefeito, quais seriam as prioridades do governo de Rodrigo Manga em Sorocaba? A primeira prioridade é a saúde. As pessoas têm sido humilhadas na área da saúde aqui em Sorocaba. Para você ter uma ideia, para a pessoa conseguir uma consulta em clínico geral, ela tem que ficar em uma fila de madrugada, fica em média 200 pessoas. A hora que abre o posto, 7 horas da manhã, sai lá um funcionário com uma senha, libera ali 20, 30 senhas, quer dizer, 170 pessoas, idosos, crianças, pessoas com câncer, vão embora para casa sem atendimento. Essa senha não é para a pessoa ser atendida. É para ela agendar um clínico geral para daqui 60 dias. E se precisar de um especialista, pode demorar até 2 anos. Nesses atendimentos que eu faço, não foram poucos os casos que, quando ligaram para a pessoa já tinha falecido e deixou a família numa situação muito difícil. Então, a primeira ação que nós vamos tomar é zerar as filas de consultas, exames e cirurgias, fazendo parcerias com os hospitais privados da cidade. É importante lembrar, Gustavo, que nenhum projeto nosso que está no nosso plano de governo é uma criação. Tudo nós tiramos de algo que já deu certo em outras cidades ou em regiões de algumas cidades que têm um orçamento igual ou menor que o nosso. Então, são propostas viáveis. Também, nós vamos garantir que tenham médicos nas UBSs. Lá em São Paulo, foi feita uma parceria com o Hospital Albert Einstein, em Paraisópolis, Campo Limpo. 13 UBSs são administradas através da parceria público-privada com esse hospital, o que permitiu ter um atendimento de qualidade, que é um hospital de referência na cidade. Nós vamos fazer isso aqui. Os médicos especialistas de Sorocaba, que hoje são ótimos e hoje atendem como clínico geral, especializaram para uma coisa e fazem aquilo que eles fazem com amor, mas não é aquilo que eles gostariam de fazer, eles vão para a policlínica para fazer as consultas, as cirurgias e não deixar que essa fila aumente novamente. Isso vai permitir, tendo médico no bairro, vai permitir que a pessoa deixe de ir na unidade pré-hospitalar, nas UPHs, que custam um atendimento muito mais caro do que na unidade básica. Todo esse sistema, essa mudança, vai gerar um efeito dominó, que vai trazer uma economia para a cidade. Com isso, nós vamos estender os horários de todas as UBSs até as 22 horas e transformar 3 delas em PAs 24 horas. A do Parque São Bento, a do Júlio de Mesquita e do Aparecidinha, uma vez que a do Carandá já foi transformada. Então, quem chegou agora, por exemplo, a gente está falando sobre prioridades de governo caso o eleitor escolha Rodrigo Manga para comandar a Prefeitura de Sorocaba. A saúde é a principal questão. A gente tem pouco mais de 1 minuto para encerrar esse bloco, candidato, e aproveitando o tema saúde, a gente está diante de uma pandemia, as notícias que ventilam é da possibilidade de uma segunda onda de contágio. Em relação à pandemia exclusivamente, qual seria a primeira atitude assim que assumir a Prefeitura? Nós vamos ampliar
todo o investimento nos hospitais que nós temos. A Prefeitura, o Ministério liberou 43 milhões de reais para a Prefeitura gastar em Sorocaba, gastou em hospital de campanha, em aluguel de ambulância, e hoje acabaram esses contratos, foi tudo embora, não ficou nada para a cidade. Nós vamos fazer diferente, investir o dinheiro na Santa Casa, que tem um trabalho maravilhoso, na própria Policlínica, nas UPHs, para que caso haja essa segunda onda aqui na cidade, para que a gente possa atender a população. É importante dizer que a maneira que nós vamos administrar essa segunda onda vai ser bem diferente do governo atual, que acabou reduzindo o número de ônibus no horário de pico, que ocasionou um acúmulo maior de pessoas naquele horário, uma aglomeração, que lógico, que daí acaba o contágio maior. Diminuiu o comércio em 4 horas, que também causou o mesmo efeito, os comércios ficaram lotados ao invés de ampliar, prejudicou financeiramente as pessoas. Me desculpe de interromper, a gente vai fazer um breve intervalo. Na sequência, inclusive, a gente volta a falar sobre essa questão do comércio. Tá bom. É um assunto que dividiu muito a opinião do eleitor. Quem abre e quem fecha comércio, né? Praticamente um fla-flu. Virou essa questão. Infelizmente, porque é um assunto sério de saúde. A gente volta para falar sobre essa e outras questões. Não saia daí. Voltamos então com a entrevista com o candidato Rodrigo Manga, do Republicanos, que está no segundo turno da eleição municipal em Sorocaba. Gustavo Nolasco, é com você mais uma vez. Vamos retomar aqui, Marielle, concluir essa entrevista. Temos mais 15 minutos pela frente. Você siga com a gente. Amanhã você conhece no RF News as propostas da oponente de Rodrigo Manga, a Jaqueline Coutinho. Tinha deixado uma pergunta em a ver no último bloco, que era justamente a questão do abre ou fecha comércio diante da pandemia. Lamentei, inclusive, porque é uma situação que deveria estar em outra esfera, mas virou uma situação onde o eleitor pode decidir e entender melhor o alinhamento do candidato. Num eventual agravamento da pandemia, o senhor seria aquele candidato que fecharia novamente o comércio ou não? Olha, da maneira que foi feito aqui na cidade, é onde fechou o comércio, mas, ao mesmo tempo, reduziu o horário de ônibus no horário de pico, que gerou uma aglomeração enorme nos ônibus. E a própria Organização Mundial da Saúde já falou que o ônibus é um local altamente contagioso para o novo coronavírus. Dessa maneira, acabou não resolvendo nada. Ficou, tomou uma ação de um lado e uma outra ação ruim do outro. Nós não vamos fechar. Classificaram isso, candidato, como hipocrisia. Exatamente. Até, não é? Fechava de um lado e abria do outro. Eu não vou fechar o comércio. Eu vou, lógico, seguir todas as recomendações do Ministério da Saúde, mas eu acho que é o contrário que tem que ser feito. Colocar as limitações, o distanciamento extremamente importante, o uso de máscaras para preservar a vida. Inclusive, quero deixar aqui meus sentimentos a todas as famílias que perderam algum ente querido devido ao novo coronavírus. Mas o estender o horário seria o melhor caminho, ao invés de reduzir, porque você permite que as pessoas tenham mais tempo de fazer as suas compras, de poder ir para o centro, de poder ir para os bancos e também aumentar a quantidade de ônibus nos horários de pico. Acho que com isso a gente não deixaria a economia quebrar e daria mais segurança para a população no momento da pandemia. Vamos voltar à nossa esfera local aqui e falar sobre a composição da Câmara. Alguns analistas de política observam nessa eleição um leve fôlego da esquerda. A gente vê algumas câmaras de vereadores que conseguiram uma certa diversidade, garantiram isso. Não é o caso de Sorocaba. Apesar de uma renovação aí de 9 cadeiras que foram ocupadas por pessoas diferentes, ainda é uma Câmara mais alinhada à direita. O senhor vê nisso um conforto para lidar com a Câmara ou não está contando com isso? Primeiramente, deixa eu aproveitar, que chegou aqui no nosso escritório político, o capitão Derrite, que é deputado federal e um parceiro de primeira hora da nossa candidatura. Tenho certeza que vai nos ajudar muito a trazer recursos do governo federal para a cidade. Já tem feito isso, já trouxe muitos recursos para cá, inclusive alguns recursos foram desperdiçados, que ele conseguiu trazer para hospitais da cidade e acabou não sendo aproveitado devido àquilo que eu comentei no bloco anterior, da má administração desses convênios por parte da prefeitura, mas é uma pessoa que eu admiro muito, tenho o meu respeito e tenho certeza que será o deputado oficial aqui da cidade de Sorocaba. A Câmara, eu fui presidente da Câmara, Gustavo, os vereadores, eu sempre como presidente, você tem que falar com todos os vereadores, não parceiro de direita, de esquerda, de centro, qual a ideologia dele. O que as pessoas têm que entender é que quando acaba uma eleição,
você tem que defender, o seu partido tem que ser a sua cidade. As pessoas que votaram ou não votaram em você. Nós temos uma casa para arrumar. Nós temos uma cidade onde a população está morrendo por falta de saúde, onde as pessoas estão desanimadas por causa do grande desemprego que gerou na nossa cidade. Como eu disse anteriormente, a nossa cidade é linda, ela é maravilhosa, só que ela está há 8 anos em queda. Nós perdemos grandes empresas para cidades vizinhas, eu respeito todas elas, uma delas é a cidade de Porto Feliz, uma cidade importante da nossa região, mas perto de Sorocaba. Sorocaba é uma potência e nós perdemos empresas para a cidade de Porto Feliz. Então, o foco principal é você atender a população. E esse relacionamento, quando você tem um relacionamento com a Câmara, você ouve o vereador, ele é o agente político mais próximo da população. O vereador, ele, como são 20 vereadores, então é mais fácil a população encontrar um vereador do que encontrar um secretário. Então, o prefeito atendendo as demandas, os pedidos daquele vereador, ele está atendendo a população. E a nossa maneira de governar será desse jeito. Além do atendimento todas as quartas-feiras, que nós vamos fazer diretamente para a população, as visitas nos bairros, sexta e sábado, os vereadores terão livre acesso ao gabinete do prefeito para que a gente possa discutir uma cidade melhor para todos. E a questão partidária, nós vamos deixar lá na frente, depois para as próximas eleições. Falando em questão partidária, o senhor já consegue anunciar ou imaginar quais serão aqueles candidatos ou partidos ou coligações que devem apoiar o senhor nesse resto de campanha rumo ao segundo turno, ou é cedo ainda? Nós tivemos um apoio de 7 partidos na nossa coligação, o Republicanos, o PSD, o PL, o PP, o PROS, agora fugiu os outros, PTB, entre outros partidos, que conseguimos eleger 8 vereadores da nossa coligação. Já anunciou apoio para nós o vereador Fausto Pérez, do Podemos. Ele foi eleito, já é vereador, foi primeiro secretário comigo na Câmara e agora foi reeleito. Tenho conversado com alguns colegas, mas é importante dizer que mesmo tendo essas conversas, eu friso muito que eu quero apoio para poder ajudar a cidade, mas não farei, em hipótese nenhuma, nenhum acordo político no sentido de negociar cargos ou secretarias. Candidato, o senhor já falou abertamente sobre um alinhamento com o governo federal. A gente sabe que, por pressão ou não, um dos projetos que obteve muito resultado, em popularidade inclusive, capital político para o presidente da República, foi a transferência direta de renda. O senhor, numa situação grave de pandemia, agravada na cidade, no estado, enfim, o senhor pretende criar um projeto ou concorda com um projeto de transferência direta de renda, só que partindo do município? Sim, se chegar nesse ponto de a crise se agravar, de a pandemia criar uma segunda onda que as pessoas precisam, pode ter certeza que o governo municipal vai socorrer sim na população. A primeira ação que nós vamos ter no governo é revisar todos os contratos que existem. Inclusive tem um projeto nosso, que não é bem isso, mas ele também é um incentivo que o governo dá para a iniciativa privada, em especial para os microempreendedores, aquele que tem um cabeleireiro, aquele que também é um ambulante autônomo que vende sua água no terminal de ônibus, que é o crédito legal, onde a prefeitura vai disponibilizar um valor de R$4.000 para até 5.000 microempreendedores, para que eles comecem a pagar a primeira parcela depois de 1 ano que pegaram o dinheiro, sem juros. Então, eles vão pagar 40 parcelas de R$100 para que esse dinheiro possa ser investido na cidade. Me fala, Manga, mas como que você vai conseguir esse dinheiro se nós estamos num momento de crise? Volto a lembrar que, como presidente da Câmara, apenas revisando contratos, nós conseguimos economizar R$20 milhões. Imagine quanto desperdício não deve estar acontecendo na prefeitura, e nós sabemos que está, e nós vamos mostrar isso, mantendo a qualidade do atendimento, revisando contratos e fazendo o dinheiro chegar para quem mais precisa, que é a população. O senhor já elencou aqui como prioridade de um eventual governo a saúde. Vamos imaginar agora um projeto mais específico. Existe algum projeto sobre o qual o senhor não abriria mão de jeito nenhum e gostaria de realizar até o fim de uma gestão? Sim, o Casa Nova Sorocaba será o maior projeto habitacional da história da cidade de Sorocaba. Nós temos aqui os terrenos institucionais. Quando é feito um loteamento, por lei é obrigado o loteador deixar ali uma área
para que se construa uma UBS, uma creche ou uma academia ao ar livre para a população. Acontece que algumas dessas áreas já estão há 30, 40 anos e viraram depósito de entulho, escorpiões, e acabam causando um transtorno para aquela comunidade. Foi feita uma alteração na Constituição Estadual que permite a Prefeitura ceder esses terrenos para a iniciativa privada para que as construtoras aqui de Sorocaba construam casas e apartamentos. Parte dessas casas e apartamentos serão destinados para as pessoas que não têm renda, que moram em área de risco ou que fazem parte de algum benefício do governo federal, como, por exemplo, o Bolsa Família. E a outra parte dessas casas e apartamentos, a construtora irá vender por preços muito abaixo do mercado, possibilitando que a pessoa que paga um aluguel adquira o seu imóvel próprio, a sua casa própria, pagando um valor bem menor. Então vai atender aquela pessoa que mora numa área de risco e vai atender aquela pessoa que mora nos fundos da casa dos pais, que casou e não conseguiu ainda realizar o seu sonho da casa própria, ou aquele pai que já é avô e até hoje paga o aluguel, ele vai ter a oportunidade de realizar o seu sonho da casa própria. Eu tenho certeza que é um projeto que eu anseio muito em começar e vai começar em paralelo com a força-tarefa que nós vamos fazer na área da saúde. Candidato, vamos falar agora sobre um imenso desafio que o senhor deve enfrentar na competição pelo segundo turno, que é a abstenção de votos. A gente teve aqui em Sorocaba um percentual de quase 30%. Se a gente for ver o dado real, foram mais de 129 mil pessoas que não foram às urnas. Qual que é a estratégia do senhor para convencer esse eleitor a sair de casa e votar no senhor no dia 29? Olha, essa abstenção que houve é única e exclusivamente porque há uma desmotivação, as pessoas não estão cansadas da política. A política está desacreditada em nível nacional e em Sorocaba provou que não é diferente. Mas eu represento a ruptura desse sistema, a quebra desse sistema. Eu represento realmente alguém que está lutando contra a atual gestão nesse segundo turno. Então eu queria falar para você que não foi votar, ou que você que não acredita mais na política, se a gente quer do bem, cruzar os braços, aí que o mal vai prevalecer. Então nós não podemos perder essa oportunidade de juntos resgatar o orgulho do cidadão sorocabano, fazer a nossa cidade crescer novamente. E a única arma que nós temos para resolver essa questão política e para trazer esperança para o nosso povo, para as nossas crianças, para a nossa gente, é através do voto. Por isso, eu quero que todos aqueles que querem mudança, que querem uma esse melhor, nesse dia 29, vão às urnas e votem 10 para a gente poder mudar a história dessa cidade juntos. A gente tem pouco mais de 3 minutos pela frente e esse é um bom momento para a gente facilitar a vida do eleitor e deixar muito claro, né, aonde ele vai depositar a confiança numa cidade melhor, num futuro melhor. Então, pensando nisso, por que o senhor diria que o eleitor de Sorocaba não deve escolher a candidata Jaqueline Coutinho? Eu vou falar diferente, eu vou responder por que ele deve escolher o Rodrigo Manga. Porque o Rodrigo Manga foi o político que esteve ao seu lado. Eu atendi, eu ajudei mais de 40 mil pessoas. Eu passei o meu WhatsApp pessoal para a população, as pessoas me ligam de madrugada, eu sempre estive presente com a população. Eu visitei, eu como vereador, fui um vereador atuante e eu conheço as necessidades da população. Terei um governo extremamente técnico. Esse relacionamento que nós temos com o governo federal, através dos nossos deputados, vai possibilitar a gente trazer recursos para a cidade de Sorocaba. Então, eu quero agradecer aqui você que confiou o seu voto nesse primeiro turno e foram mais de 116 mil votos, mais do que o dobro da segunda colocada que disputa agora esse segundo turno com a gente. Que você acredite no Manga. Eu não vou te decepcionar, eu vou trabalhar pela nossa cidade. Nós vamos continuar como prefeito dando a atenção que Sorocaba merece. E vamos colocar Sorocaba novamente na rota do desenvolvimento. Candidato, a gente está caminhando para o fim, eu insisto na pergunta. Por um motivo muito simples. É o seguinte, os milhares de eleitores que depositaram a confiança na Jaqueline, provavelmente podem voltar a fazer isso no dia 29. Se o senhor pudesse conversar com esse eleitor, por que esse eleitor deve mudar de opinião? Eu vou fazer uma pergunta, então, para esse eleitor. Você acha que a nossa cidade está bem? Você acha que a saúde está em ordem? A cidade está cuidada? Está com o mato cortado? Está sem buraco? Se você acha que sim, então você continue com o seu voto. Se você acha que não, que a nossa cidade pode se recuperar,
que a nossa cidade é linda, que a nossa cidade é importante, é sede de uma região metropolitana. Se você lembra da nossa cidade, há pouco mais de 8 anos atrás, onde dava orgulho de mostrar a nossa cidade para qualquer pessoa que fosse, eu peço que você vote no Manga, que você me ajude nesse dia 29, mudar a história da cidade de Sorocaba, votando 10. Muito bem. Nós estamos aí numa reta final, um tiro curto, uma campanha super curta para o segundo turno. O que ainda dá para fazer, candidato? A gente tem pouco mais de 1 minuto para o senhor responder essa pergunta. O que ainda dá para fazer para talvez continuar nessa proposta de mudar a visão de quem não é afeiçoado à sua campanha ou à sua coligação? Eu acho que eu convido a população a acompanhar. Antigamente a televisão, começavam os programas eleitorais e nós não tínhamos acesso aos candidatos. Então, aquele que tinha um programa de televisão bonito, que tinha maior campanha, aquela campanha milionária, que ele conseguiria mostrar os projetos dele, carregava as crianças, era tudo muito bonito e a população votava por causa daquela propaganda de televisão. Era sempre assim que funcionava. Agora não. Agora, além da televisão, que é um veículo extremamente importante, o qual nós estamos falando agora, existem as redes sociais. Eu quero que você puxe no feed do Facebook, por exemplo, e veja o nosso trabalho. O trabalho que a gente vem realizando nesses 8 anos. O trabalho incansável no fator de ajudar a população. E analise a nossa concorrente também. E você analisando, eu tenho certeza que você vai optar por Rodrigo Manga para que a gente possa mudar essa cidade. Eu tenho certeza, não vou decepcionar você, eu vou trabalhar incansavelmente, candidato, para o bem da nossa cidade. Nosso tempo acabou. Em nome da Rede Família, eu desejo excelente sorte nas urnas e, caso o senhor seja bem sucedido no dia 29, a gente tem o compromisso de voltar a conversar. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Gustavo, agradeço toda a equipe da Rede Família. E dia 29, Sorocaba vai ficar 10. Ok. Marielle, eu volto com você até amanhã em mais uma entrevista. Aliás, só uma correção, amanhã quem estará no RF News é a Larissa Israel, então eu me despeço de você aqui, Marielle, e amanhã é outra história, tá bom? Até mais. Com certeza, vou me afastar alguns dias aqui do RF News. Uma excelente noite para você, Gustavo.